E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Marcos 16:15. Assim diz o Senhor: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Lucas 10, versículo 38, fala de Marta e Maria. Diz assim o texto: indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta o hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importa de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Neste texto bastante conhecido, nós já podemos identificar de início que Jesus, falando com Marta e com Maria, duas pessoas queridas do círculo íntimo de Jesus, irmãs de Lázaro, Jesus encontra aqui uma mulher ansiosa. E a ansiedade é uma velha conhecida de todos. Todos nós sabemos por prática, por teoria, por ouvir dizer, por estudar, o que é a ansiedade. E apesar dela ser muito conhecida, ela é também muito indesejável. A ansiedade abre porta, ela é um mal, é um sentimento, é uma doença, ela não faz nenhum bem para a vida. Mas pior do que o mal em si, ela abre a porta para muitos outros males. Nós sabemos que a ansiedade ela pode ser identificada no nosso físico quando você percebe algumas alterações, quer psicológicas, quer físicas. Uma respiração acelerada, uma aceleração cardíaca, uma transpiração, uma impotência diante de um perigo, uma vigilância exaltada, uma pessoa sempre alerta diante de um perigo real ou imaginário. E assim vai, uma pessoa ansiosa ela está sempre inquieta, ela está sempre em dúvida quanto à natureza do perigo, se ele existe ou não. Ela está sempre insegura, está sempre incerta, ela não tem certeza de quase nada. E a ansiedade, ela pode vir por muitos caminhos. Nós sabemos que a ansiedade, ela causa uma grande inquietação. E muitas vezes, apesar de nós sabermos disso, nós não conseguimos evitá-la. É um mal, causa uma inquietação, ela nos deixa numa sensação de impotência diante de um quadro qualquer. Mas nós não conseguimos evitar. E ela vem porque muitas vezes nós, sem consciência, antecipamos ou acreditamos no nosso próprio fracasso. Então, a ansiedade é um estado de alma, é um sentimento, é um estado de alma de quem prevê antecipadamente o seu próprio fracasso, a sua própria tragédia. Veja que a tragédia ainda não aconteceu. Porque quando ela acontece, ela já passou da ansiedade, ela já tem outros distúrbios piores. Mas ela fica ansiosa quando ela presume, quando ela está na iminência de acontecer alguma coisa. E principalmente quando ela prevê o seu próprio fracasso. Quando alguém tem ansiedade de morte, é porque ele tem medo da morte. Ele tem medo da vida do outro lado, ele não sabe nada, ele não tem nenhuma informação, ele não conhece, ele não tem certeza de salvação, ele não sabe nada da vida além do túmulo, então ele tem uma ansiedade de morte. A pessoa pode ter uma ansiedade por uma situação nova, é um preso que vai ser livre, é um livre que vai ser preso, e enfim, ele está acostumado com uma rotina que ele sabe todo dia o que vai acontecer. Porém, se ele imaginar que no dia seguinte ele não sabe o que vai acontecer, ele fica ansioso. Quando alguém vai para um exame, quando alguém vai experimentar algo novo. E veja que a ansiedade tem o poder de estragar qualquer coisa, coisas belas.
Por exemplo, alguém vai voar pela primeira vez, ele vai fazer uma viagem e vai viajar de avião. E tem tudo para ser uma experiência linda, experiência bonita. Mas a ansiedade pode estragar tudo isso, trazer alguns distúrbios, algumas acelerações, algum pânico. Por quê? Porque ele começa a presumir alguma coisa de errada que ainda não aconteceu. O avião ainda não caiu, ele nem decolou. Ainda não teve pane, ainda não teve turbulência. Mas ele já começa a prever tudo isso antecipadamente. E assim alguém vai fazer um exame, ele está ansioso porque ele prevê que ele vai reprovar. Ele vai fazer um exame médico, ele prevê que a doença pode aparecer. Ele vai dirigir, ele prevê que ele pode bater. Ele vai para um emprego novo, ele prevê que ele pode fracassar. A pessoa começa a presumir a sua própria tragédia. E muitas vezes, a maioria das vezes, ele não só presume, como também ele teoriza. Ele começa a imaginar. O perigo nem é real, ele é puramente imaginário. Isso coloca a pessoa num estado de inquietação tão grande, de impotência, de dúvida, de pensamentos ruins. Começa a abrir a porta do coração, da alma, para uma série de outras coisas que acabam entrando juntamente com a ansiedade. O texto é lindo porque Jesus encontra aqui duas pessoas de uma fé exemplar. A família de Marta, Maria e Lázaro era uma família que Jesus gostava muito de ir na casa deles. Eles eram chegados de Jesus, eram pessoas íntimas de Jesus. Era uma casa que Jesus gostava de ir. E Jesus percebe que essa pessoa tão querida, preocupada em lhe oferecer um grande banquete, estava com uma inquietação muito grande na sua alma, estava com a sua alma afligida pela ansiedade. Parece-me ver Jesus encontrando um endemoniado e vendo que é demônio, encontrando o cego e vendo a sua carência, encontrando um coxo e sabendo que ele estava ali há tanto tempo. E agora ele encontra uma mulher praticamente normal, uma grande cristã, uma pessoa de uma fé exemplar, porém inundada pela ansiedade. E ele vai diagnosticar essa doença e receitar a sua cura, da mesma forma como ele fez para qualquer outro mal, seja ele no físico, na alma ou no espírito. Eu acho bom, antes de qualquer outra coisa, nós aprendermos que a ansiedade, se tem alguma coisa de boa nela, podemos dizer que não tem nada de bom, mas se tem alguma coisa de boa nela, é que ela é uma doença de gente boa. Sabe por quê? Porque esse aperto no coração, esta aflição, é um mal que ronda o coração de gente que não consegue nem admitir na teoria o seu fracasso. É gente que gosta de lutar, batalhar, vencer, fazer, acontecer. Dificilmente você vai encontrar uma pessoa que não tem nenhuma iniciativa ansiosa. Dificilmente você vai encontrar uma pessoa que não está preocupada em fazer nada ansiosa. Uma pessoa que não se preocupa com nada. Se der certo está bom, se der errado está bom, se morrer está bom, se viver está bom. Pessoa que não está preocupada com resultados. A ansiedade, ela ronda o coração de gente que não quer fracassar em hipótese alguma. Gente que quer vencer, gente que batalha, gente que luta. Gente que tem ideal na vida. Olha alguns exemplos bíblicos. Números 11:15, Moisés disse para Deus assim: mate-me e não me deixe viver. Se você ler o contexto deste texto, você vai ver que Moisés teoriza o seu próprio fracasso. Por um momento ele vê que ele não vai conseguir conduzir o povo de Israel de sucesso em sucesso, de vitória em vitória, e presumindo que aquele povo vai cair no deserto, ele falou: Deus, eu não quero ver isso, me mate. Mas o povo não tinha caído, o povo ainda não tinha fracassado, ele ainda não tinha perdido. Mas ele era um homem de visão, ele já viu essa possibilidade. Ele não só viu, como ele incorporou ela, ele trouxe ela para o corpo dele, para a alma dele, para a vida dele. E quando ele trouxe esse fracasso, ele desistiu e falou: mata-me e não me deixe viver. Um outro exemplo nós temos em 1 Reis, capítulo 19, versículo 4, do grande profeta Elias. Elias ia de vitória em vitória, era um ministério crescente, ascendente, abençoado. Mas quando ele foi jurado de morte por uma rainha, e que ele estava fugindo, ele disse para Deus: eu não sou melhor do que meus pais, basta, toma agora a minha vida. Pediu a morte.
Por que Elias pediu a morte? Na verdade, ele não queria morrer, nós já aprendemos isso aqui. Se ele quisesse morrer, ele não precisava fugir, é só ficar onde ele estava que ele ia morrer. A rainha ia matar ele, mas ele fugiu. E na fuga ele pede a morte. Ele pediu a morte porque ele não ia conseguir conviver com aquela ideia de o grande profeta que havia desafiado tantos profetas de Baal e matado de vitória em vitória, e agora conviver com essa situação, fugir de uma mulher. Isso era muito forte para a alma de Elias e ele pede a morte. Mas veja que Moisés era uma pessoa boa, Elias era uma pessoa boa. Por isso que eu estou dizendo que a ansiedade é uma doença que ronda o coração de gente boa. Nós encontramos também no livro de Jonas, capítulo 4, versículo 3, Jonas dizendo para Deus: é melhor morrer do que viver. E os irmãos conhecem a história de Jonas. Jonas foi um profeta corajoso, ele assumiu a sua culpa, ele falou para a tripulação: lançai-me ao mar, e o mar vai se acalmar, não precisa morrer por minha causa, não precisa sofrer por minha causa, não precisa ter prejuízo por causa da minha vida, eu assumo a minha culpa. Mas lá na frente, quando ele pregou que Nínive seria destruída, e Nínive não foi destruída porque se arrependeu, e o Senhor perdoou o pecado daquela grande cidade, e agora ele teve o seu ministério questionado, e entre viver como um profeta honrado e como um ministério agora em decadência, viver sem honra, ele disse para Deus: é melhor morrer do que viver com isso. Nós sabemos que Deus não concordou com a ideia de nenhum deles, nem de Moisés, nem de Elias, nem de Jonas, mas a lista é grande. Jeremias 20:14, Jeremias, depois de profetizar tanto e não ver nenhum resultado do seu ministério profético, Judá acabou sendo destruída, o livro de Lamentações aconteceu, foi um profeta que não prosperou financeiramente, não prosperou ministerialmente, se manteve íntegro e fiel ao Senhor durante todos os anos do seu ministério. E depois de tanto sofrimento, ele disse para Deus: maldito o dia em que eu nasci. Ele não conseguia conviver com tanto trabalho e com tanta tristeza a ponto de consumi-lo. E ele pede a morte e amaldiçoa o dia do seu nascimento. Mais ou menos como Jó. Ainda nós encontramos no Novo Testamento o grande apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 8, ele dizendo que as tribulações eram tantas na sua vida a ponto dele perder as esperanças, desesperançar da própria vida. Eu creio que qualquer um desses nomes aqui dispensa comentário: Moisés, Elias, Jonas, Jeremias, Paulo. Pessoas boas, pessoas que tinham ideais, alvos. Eles tinham um projeto de vida, eles tinham um sonho, eles queriam fazer coisas, tinham coisas planejadas na sua vida, mas quando de repente algo complicou no meio do caminho e que eles teorizaram a sua própria ruína, eles se desesperaram debaixo do jugo da ansiedade. Desesperaram, falaram e foi escrito aquilo que eles disseram. Veja que qualquer pessoa pode sofrer debaixo do pesado jugo da ansiedade a qualquer momento. Principalmente quando você espera muito de você, principalmente quando você espera muito dos outros, principalmente quando alguma coisa dá errado na caminhada. E passa pela sua mente: como será agora? Até aqui eu sabia como que era. Até aqui eu sabia como é que a coisa estava andando. Daqui para frente. Aí vem a inquietação, aí vem a dificuldade de respiração, a dificuldade cardíaca, a impotência, o perigo, as dúvidas, o medo. Já viu alguém ansioso e ter disfunções orgânicas? É mais ou menos assim: um atleta ele é selecionado para um exame antidoping, e ele tem que coletar urina e de repente o organismo se recusa, ele não consegue urinar. Porque ele foi selecionado. É alguém que vai precisar coletar sangue e de repente a veia some. Dá um trabalho tremendo para achar. O que seria feito numa situação de normalidade, com tranquilidade, a ansiedade mexeu com o organismo de tal forma e ele reage numa defesa. Veja que o problema está na alma, mas os sintomas aparecem no corpo. Por isso a pessoa fica com insônia, por isso que a pessoa fica sem apetite, por isso que a pessoa fica desesperada, por isso que o coração acelera, porque tem reações físicas de imediato, quando o mal se aloja na alma. No texto nós encontramos Jesus diagnosticando
precocemente a alma de Marta. Indo eles a caminho, entrou Jesus num povoado. Certa mulher chamada Marta o hospedou em sua casa. Ela tinha uma irmã chamada Maria, e Maria tinha prazer em quedar-se. Quedar-se é parar. Parada, quietude, tranquila, aos pés de Jesus, aprendendo. E Marta estava atribulada para oferecer ali um banquete. Jesus era uma pessoa especial, era uma visita especial. Elas conheciam Jesus como mestre. Jesus já tinha abençoado a vida daquela família, e ela não queria falhar na sua missão de ser elogiada depois do banquete. Quem fosse participar daquele almoço ia falar: Marta, Marta, olha, você é prendada. Você não esqueceu de nenhum detalhe. O tempero ficou no ponto. Dificilmente ele vai comer num outro lugar como ele comeu aqui. Só que na sua ansiedade para fazer tudo, ela percebeu que tinha muito mais coisas na cabeça dela, tinha muito mais coisas no seu projeto de fazer do que na sua capacidade de fazer. E por um momento ela percebeu que o almoço poderia fracassar. Ela teorizou que aquilo que poderia ser um banquete agradável, um momento singular com Jesus, poderia fracassar e a coisa ia complicar. E Maria não estava ajudando ela, estava lá paradinha ouvindo Jesus ensinar. Não sabemos o que Jesus estava ensinando. Não sei se ela estava bombardeando Jesus de perguntas. Mas ela vai lá e ela justifica-se a Deus. Jesus é Deus. E ela fala assim: o senhor não vê que eu estou só? Olha como é que isso parece com a nossa fala no dia a dia. Vê se você consegue identificar isso no seu dia a dia. Parece que ninguém me entende, parece que ninguém me ajuda, parece que ninguém entra no meu mundo, parece que ninguém entra na minha alma. Será que só eu me vejo? Só eu me valorizo? E ela falou: Senhor, o senhor não se dá conta de que eu estou sozinha? Poderia interpretar Marta dizendo: as minhas intenções são as melhores. Eu estou fazendo uma coisa que eu nem precisava fazer, está partindo da bondade da minha alma. E eu estou projetando aqui algo bonito, grandioso, maravilhoso. Só que ninguém me ajuda, ninguém me entende, ninguém entra no meu mundo. É alguém dizendo para Deus: Senhor, arruma o mundo para ficar do jeito que eu quero. Arruma o mundo à minha volta para ficar do jeito que a minha alma deseja. A segunda coisa que ela diz, ela queixou-se de Deus: o senhor não se importa de me ver só? O senhor poderia dar ordem para alguém me ajudar. Ordena para Maria. Dá uma olhada em Maria aí, ó, assistindo a palavra aí. Está nem aí com o banquete, se a comida vai queimar, se não vai, se vai dar tempo de fazer tudo, se vai fazer metade, se vai atrasar. Primeiro ela fala da inquietação do seu coração. Ela se justifica a Deus, dizendo que está só, está apresentando a sua justificativa. Depois ela queixa-se dizendo para Deus: o senhor não se importa com a minha vida? E depois ela pede para Deus dar ordem para fazer aquilo que ela queria, dar ordem para alguém me ajudar. 3 situações no mesmo texto. Jesus olha para a vida de Marta e apresenta o seguinte diagnóstico, um diagnóstico precoce da alma de Marta. Ele falou assim: Marta, Marta, você está ansiosa, você está sofrendo de um mal chamado ansiedade, porque você está preocupada com muitas coisas. O que você diria para um profissional da saúde se você fosse consultado, pagasse uma consulta e ele dissesse: o teu mal é muitas coisas? Você diria que ele é um bom médico? Um bom psicólogo? Um bom psiquiatra? Depois dele olhar para a sua vida e falar: vou te falar qual é a tua doença. A tua doença é muitas coisas. Você está achando que Maria está doente? Mas quem está doente é você. Do ponto de vista seu, Maria está errado, Deus está errado, Jesus tinha que dar ordem, Jesus tinha que fazer. Só que do ponto de vista de Deus está tudo certo. O que está errado é o seu coração que está lhe dando um ponto de vista distorcido da vida. É uma alma atingida pela ansiedade que faz com que você fique imune, inocentado no centro das atenções e o mundo adoeça à sua volta. Foi exatamente isso que disse Moisés. Falou: não, está tudo errado aqui. Ninguém se dedicou para esse povo igual eu, e agora eu vou fracassar? Mata-me.
Elias falou assim: só eu fiquei por profeta? Muita gente já negou o teu nome, agora estão querendo me matar, o senhor não faz nada? Pode tirar minha vida. Jeremias falou: todos os profetas já profetizaram falsamente, eu estou fiel, íntegro à palavra, e o meu ministério não prospera? Maldito o dia que eu nasci. É tudo gente determinada, que foi longe por Deus, fez coisas grandiosas para Deus, de uma grande fé. Marta, agora empenhada na sua missão de fazer, ela justifica, ela queixa-se e ela exige de Deus uma situação, ordena. E Jesus diz para ela que o problema dela é muitas coisas. O teu problema é muitas coisas. Mas Jesus não para aí. Ele falou assim: respondeu-lhe o Senhor, versículo 41, Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Nessas poucas palavras de Jesus, nós temos algumas reflexões que podem nos abençoar muito, porque nós vivemos em época de grande inquietação. É possível alguém começar um dia bom e às 9 horas da manhã ele está completamente dominado pela ansiedade. O mundo tem o poder de fazer isso com uma velocidade muito maior hoje do que antigamente. Olha que coisa interessante, Jesus disse assim: Maria escolheu a boa parte. É como se Jesus estivesse dizendo: Marta, vamos corrigir uma coisa, você que tem que ficar igual Maria, e Maria não tem que ficar igual a você. Você está pedindo uma coisa errada para Deus. É como se Jesus estivesse dizendo assim: olha, saúde não pega, mas doença pega. Maria estava espiritualmente sadia, só que a saúde dela não passava para Marta, mas ela queria que a ansiedade dela atingisse também o coração de Maria. Você sabia que a ansiedade pega? Você fica perto de uma pessoa que fala: não, mas a coisa não é bem assim. Você está pensando que está tranquilo, mas olha, a qualquer momento pode aparecer um vulcão, pode aparecer um tremor, pode aparecer um tsunami. E vai te dando um calafrio. Isso pega. Aquela alma inquieta vai falando como uma goteira na tua cabeça, e isso vai te inquietando. E Marta já queria contaminar o coração de Maria. Falou: não, eu quero ver Maria agitada comigo aqui, cuidando, correndo. Vamos fazer, vamos fazer. Tem muita coisa para fazer. Aí Jesus explica que ela tinha muitas coisas e que essas coisas não eram necessárias. Não era necessário. Você está preocupada com muitas coisas? Ele não falou que elas não eram legítimas, boas. Poderia ter algum benefício nela, só que elas não eram essenciais. Ele falou: necessário é uma só. E Maria escolheu a melhor parte. E porque ela escolheu a melhor parte, essa parte não lhe será tirada. Veja que tudo na vida, a Bíblia diz que tudo é lícito e nem tudo me convém. A Bíblia diz que tudo é bom para os bons, tudo é puro para os puros e nada é puro para os impuros. Então tem um monte de coisas na vida que nós podemos nos preocupar, fazer, chamar para dentro do seu coração, falar: eu quero, eu vou fazer. Só que às vezes não é necessário e pode ocupar um espaço grandioso dentro da alma. Jesus deixou claro que o essencial, primeiro de tudo para a vida, porque tem o necessário, tem o ideal e tem o desnecessário. Necessário é aquilo que eu não posso ficar sem. Então, necessário ali era o alimento. Jesus não podia ficar sem o alimento. Agora, as muitas coisas não era necessário. Não era preciso 3, 4, 5 tipos de alimento, um banquete, cuidar de muito. Ele falou: tem muita coisa. Eu acredito que se ela estivesse fazendo um arrozinho com feijão, básico, com um bifinho acebolado, se fosse um almoço necessário para matar a fome, Jesus está dizendo: olha, o necessário não é muitas coisas. Queridos, vamos tentar entender Jesus? Já pensou se eu parasse e pensasse assim: o que é necessário para mim viver?
Jesus disse que ele falou, ó, o necessário é pouco. Você concorda com Jesus que o necessário é pouco? Mas depois do necessário, vem muitas vezes o desnecessário. O desnecessário traz uma carga enorme. Então Jesus não tinha carro e não era deprimido porque não tinha carro. Mas eu acho que se nós perdêssemos nosso carro e tivéssemos que andar a pé, a gente se deprimia. Jesus talvez não tinha um restaurante, uma mesa posta. Jesus não tinha um monte de coisa que a gente tem. E ele era resolvido, ele era feliz. Então, alguém fala, mas está comparando com a época de Jesus? Não, na época de Jesus tinha muita gente que tinha muito mais que Jesus. Ele falou, ó, o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Então, na época de Jesus, tinha muita gente que tinha muito mais do que tinha Jesus, mas não tinha uma alma tão serena como tinha Jesus, tão tranquila. E ele falou, olha, tem o necessário, tem o ideal e tem o desnecessário. No desnecessário está as nossas cargas. Elas moram aí. Nesse desnecessário, eu começo a presumir como que será eu viver sem o meu sucesso, sem o meu lucro, sem eu conseguir fortuna, sem eu conseguir diploma, sem eu deixar, sem eu fazer, sem eu acontecer. E eu começo a presumir o meu fracasso. Sem felicidade, sem alegria, sem saúde, sem dinheiro, sem herança. Eu começo a presumir uma situação que não existe e abro porta para ela existir, porque uma vida ansiosa, ela vai abrir a porta para muitos outros males. O coração, a vida, a alma, ela vai entrar numa situação em que outros males poderão entrar pelo mesmo caminho. Jesus disse, Maria, ela escolheu a melhor parte. O que foi que Maria escolheu? Maria escolheu primeiro a devoção. O que foi que Marta escolheu? Primeiro a obrigação. Eu temo que a maioria do povo de Deus faz a mesma escolha ainda hoje. Nós colocamos a obrigação em primeiro lugar e a devoção em segundo lugar. Escolha errada. Porque a devoção fala da vida espiritual. A vida espiritual alimenta o espírito fortalecido, a alma se alimenta dele e a vida fica produtiva, a alma não fica ansiosa, a alma não fica deprimida, a alma não fica doente. E assim a pessoa tem uma excelente produção. O contrário, alguém cuida primeiro da obrigação. E Jesus falou, olha, o essencial, a melhor parte, aquilo que é essencial, que não pode faltar, não pode vir depois. Porque já percebeu que a maioria das pessoas que procuram por Deus, a maioria, sem medo de errar, elas procuram depois que a alma já está em frangalhos. Jesus é o último profissional da saúde a ser procurado. Deus está no final da lista. Quando tudo já falhou, quando ele andou por todos os caminhos, quando ele bateu em todas as portas, quando nenhum remédio dá certo, ele fala, agora só Deus. Aí nós não temos uma alma sadia, nós não temos um raciocínio lógico, nós não temos um ponto de vista correto, nós temos uma visão completamente distorcida, porque nós entendemos que primeiro é a diversão, depois é a obrigação e por último é a devoção. Existe ainda hoje muita gente no círculo íntimo de Deus, como estava Marta e Maria. Gente que tem Bíblia, gente que tem fé, gente que aceitou Jesus, gente que é de Deus, que ainda coloca a diversão em primeiro lugar, a obrigação em primeiro lugar e a devoção em último lugar. Jesus não disse que a obrigação é pecado, Jesus enaltecia o trabalho. Jesus não disse que o lazer, a diversão era pecado, ele enaltecia a pessoa descansar e a pessoa cuidar do seu lazer. Só que ele colocava cada coisa no seu devido lugar. Primeiro lugar, a devoção. Olha, tem muitas coisas para fazer, essencial mesmo é pouco. E nessas coisas essenciais, Maria acertou em cheio, ela escolheu a boa parte. Essa parte que ela escolheu, ninguém pode roubar. Você sabia que o fruto da obrigação pode ser roubado, mas o fruto da devoção não? O fruto do meu trabalho pode ser tirado, mas o fruto da minha fé não? Jesus falou, lá o ladrão não rouba. Lá a ferrugem
não destrói, a traça não corrói. E na terra, que é o fruto da obrigação, você pode ser roubado. Você pode ser roubado de valores acumulados e de valores conquistados na alma. Quantas pessoas que é tão grande no momento e num outro momento a sua alma adoece e ele não tem valor nenhum. Ele foi roubado dentro da sua alma. Por quê? Muitas coisas. É muito difícil você encontrar alguém que diz assim, olha, amanhã eu não tenho nada para fazer. Todo mundo, até mesmo quem está aposentado, tem um monte de coisa para fazer no dia seguinte. E quando a gente não tem, a gente inventa, a gente cria. E nessas muitas coisas, palavra de Jesus, poucas são de fato necessárias. E nessas que são necessárias, nós temos que escolher ainda a melhor parte. Então a obrigação é necessária? É. O alimento era necessário? Era. O banquete não. A obrigação é necessária? Sim, desde que ela não mate a vida. Quando Deus criou o mundo, ele fez em 6 dias, descansou no 7º, e quando ele deu ordem para o homem trabalhar, ele mandou ele trabalhar 6 dias, descansar 1. Porque ele sabia que o homem não poderia, com uma obrigação exaustiva, além das suas forças. Então ele trabalhava 6 dias, descansava 1. Em 6 dias ele cansava o físico, e num dia, que era o sábado, ele passava na presença do Senhor e fortalecia o seu espírito. No domingo, o primeiro dia da semana, ele estava fisicamente descansado, espiritualmente fortalecido. Preparado para mais 6 dias. O mundo entrou numa ganância tão grande, em que a devoção foi colocada no lixo da vida e a obrigação ocupa o topo do mundo. E todo mundo tem um monte de coisa para fazer. Porque, principalmente, a ambição quanto ao dinheiro é uma fonte inesgotável de ansiedade. Vou repetir. A ambição quanto ao dinheiro é uma fonte inesgotável de ansiedade. A maioria das vezes em que a ansiedade toma conta de uma vida, a ambição por alguma coisa relacionada ao dinheiro está por ali. É possível alguém ter ansiedade por outras coisas, estou falando geralmente. E nessa corrida alucinante pela obrigação, nós abrimos mão da devoção. Alguém diz, arrumei um emprego, agora não dá mais para servir o Senhor. Se não vai servir ao Senhor, aonde ele vai parar nesse emprego? De onde vem a vitória? Como é que alguém pode ser próspero num lugar para trabalhar? De onde vem a bênção do Senhor? Se o Senhor não abençoar a casa, em vão vigia o sentinela. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Lá diz, inútil será levantar de madrugada, comer o pão de dores, dormir tarde. Porque se o Senhor não abençoar, é inútil. Alguém fala, pode não ser inútil num primeiro momento, mas o resultado final será uma inutilidade, porque a pessoa vai cuidar da obrigação, que não é essencial, e muitas vezes isso vai gerar uma insatisfação, porque ele destronou Deus do seu coração. É adoração, produção, satisfação. É vida devocional, é a vida de obrigações, e é a vida de descanso, é a vida de diversão. Quer dizer, eu quero caminhar para o final dizendo que Maria não era uma adoradora inconsequente. Eu não creio que Maria era uma adoradora contemplativa, daquelas inerte, que não fazia nada, que não tinha nenhum compromisso com a vida. Alguém pode estar falando, então Jesus está enaltecendo uma pessoa que não tem compromisso com a obrigação? Não. Eu creio que Maria era uma pessoa muito responsável com as suas atividades. Só que entre fazer um banquete e se alimentar espiritualmente, ela fez a sua escolha. Mas a Bíblia mostra Maria como uma mulher comprometida, ela era uma cristã exemplar, era uma mulher que tem ideal, só que nos seus ideais ela tinha o essencial. Às vezes nós não sabemos ao certo o que nós queremos na vida, mas nós temos que saber ao certo o que nós não queremos. Às vezes você não sabe ao certo o que você não quer, mas você sabe ao certo o que você quer. Depende da situação. Então, naquela oportunidade, Jesus em casa. Quantas vezes isso acontece na vida? Jesus na minha sala. Jesus tem todas as respostas, Jesus tem todas as bênçãos, Jesus tem tudo. Jesus na minha sala, e eu vou deixar Jesus para correr para o fogão?
Eu vou trocar o culto para assistir novela das 8? Para ver Fantástico? Eu vou deixar Jesus na sala esperando e vou cuidar da comida? Não, esse momento é ímpar na minha vida. Esse momento eu não posso perder. Esse momento eu vou perguntar para Jesus: Senhor, como que é? Salvação, a vida eterna, eu tenho algumas dúvidas no meu coração, dá para o senhor responder algumas perguntas. Aquele momento era sagrado para Maria, ela não era uma cristã inconsequente. Jesus não está enaltecendo a omissão, a vagabundice ou qualquer coisa assim. Ele está dizendo, tem o essencial, tem o necessário, agora tem muita coisa que é desnecessária. E aquele momento era o momento de Maria, e Jesus entendeu o coração dela, falou: Marta, ela escolheu bem. Ela escolheu bem. Sabe quando Jesus ia voltar mais lá? Nunca mais. Sabe quanto ela teria outra oportunidade daquela? Nunca mais. Às vezes Deus fala conosco no culto, Deus trata conosco num culto, daquela forma como Ele tratou, nunca mais. Pode pegar o mesmo pregador, pode repetir a mesma mensagem, pode usar o mesmo tema, pode pregar para as mesmas pessoas, daquele jeito como Deus abordou, como chegou no nosso coração naquele dia, nunca mais. Aquele culto já foi. Poderemos ter outros melhores ou piores, com mais gente ou com menos gente. Aquele jamais. E aquele era o momento de Maria com Deus. Marta também não era uma cristã anticristo. Ela não era uma pessoa endurecida para o ensinamento de Cristo. Marta era uma boa cristã. Não se tem conhecimento de Marta rejeitando a palavra, rejeitando Jesus. Marta fazia parte de uma família abençoada, só que naquele momento ela deixou um mal chamado muitas coisas sufocar a prioridade, o essencial da vida espiritual. Deixou de vigiar por um momento e muitas coisas invadiu o seu coração, e muitas coisas ofuscou a sua visão, muitas coisas ofuscaram a sua fé, muitas coisas mexeu no seu ponto de vista. Estava ela lá abordando Jesus de uma maneira totalmente errada. O senhor não vê, o senhor não percebe, manda me ajudar, só eu que faço. Jesus disse, isso aí que você está fazendo, pode lhe dar um título, pode lhe dar um elogio, pode lhe dar uma fama, e tudo isso pode ser tirado. Amanhã você pode ser superado. Você que cozinha bem, amanhã aparece alguém que cozinha melhor que você. O atleta que hoje ganhou medalha de ouro, o ano que vem, ele está esquecido porque tem alguém que bate o seu recorde. O mundo mostra os gigantes esquecidos. São os gigantes de 5 anos atrás. O melhor do mundo da bola de hoje não é o melhor do mundo de 5 anos atrás. E o melhor do mundo em qualquer área não é o melhor do mundo. As pessoas vão ficando com os seus nomes nos jornais, os jornais vão amarelando, os troféus vão enferrujando. E Jesus disse, Marta, Marta, isso daí pode ser tirado. Ela escolheu uma parte que ninguém rouba. Experiências com Deus são eternas. Estabeleça prioridade nessas muitas coisas na sua vida. Assim, a obrigação pode, num primeiro momento, destronar a devoção. Mas se nós entendermos a palavra de Jesus, nós vamos entender o que é essencial, comer é essencial, aprender é essencial, e vamos colocar cada coisa no seu devido lugar. Primeiro a devoção, depois a obrigação e depois a diversão. Queridos, somente para encerrar, em 1 Pedro capítulo 5, versículos 6 a 10, não leio agora, falando sobre ansiedade, a Bíblia diz que nós devemos lançar sobre ele a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O próprio Jesus, em outro lugar nos evangelhos, disse, não andeis ansiosos por coisa alguma. Não deixe nada neste mundo ser motivo para a ansiedade se alojar no seu coração. Ele chegou a falar, olha para os pássaros. Eles não se preocupam em plantar e armazenar, e nenhum deles morre de fome. Olha para os lírios do campo. Nem Salomão conseguiu se vestir tão bonito como eles estão vestidos. E Salomão foi muito rico. Em Pedro diz, nós devemos lançar a nossa ansiedade sobre ele.
Por quê? Porque Ele tem cuidado. Se Deus tem cuidado de mim, Ele vai fazer de mim o que Ele quer fazer. Se Ele não me enriquecer, é porque ser rico não é bom para mim. Se Deus não te engrandecer, é porque ser grande não será bom para você. Porque se for bom, Ele fará. Talvez Deus olhou para mim e para a sua vida e entendeu que é melhor para nós ser pequenos de Deus do que grandes sem Deus. E se Deus tiver que escolher para a minha vida em me tornar grande e perdê-lo no seu reino, Ele vai me manter pequeno e ter como seu filho. Lance sobre Ele a sua ansiedade, que Ele tem cuidado de você. É melhor ser um pardal de Deus do que um gavião do inferno. É o que Jesus estava dizendo. Está vendo os pardais? São simples, não vale nada, vale centavinho. Mas é de Deus e Deus alimenta eles. Jesus falou, Deus os alimenta. Ah, mas são só pardais, mas são de Deus. É melhor do que ser qualquer outra coisa maior do que pardal e não ser de Deus. Então eu devo lançar a minha ansiedade, porque se Deus não fizer grandes coisas, se Ele não me exaltar, se Ele não me der o sucesso, se Ele não colocar o meu nome no hall da fama, porque isso não é bom para mim. É porque isso não é bom para você. E se isso não for bom, Ele não vai te dar. Agora, se isso não for mal para você, se isso não te fizer mal, se isso não corromper o teu coração, na hora certa Ele te fará. Ele também não tem nenhuma dificuldade em engrandecer ninguém. Quantas pessoas Deus tirou do anonimato e fez dele grandes homens de Deus? Pessoas que Deus viu que no coração deles estavam resolvidos e preparados por Deus para isso. Por isso a Bíblia diz, lança sobre Ele a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Então, o versículo 7 fala que nós devemos lançar a nossa ansiedade sobre Ele. Ser dependente dEle. É muito melhor ser dependente de Deus do que qualquer outra coisa. Se eu não lançar a minha ansiedade sobre Jesus, é o único lugar que ela pode ser restaurada, a minha ansiedade vai me lançar para ser dependente de uma outra coisa. Ou eu vou ser dependente de Deus, ou talvez de remédios. Ou talvez de pessoas, ou talvez de drogas. E se é para ser dependente de alguma coisa, é melhor ser dependente de Deus. Você não tem vergonha de ser dependente? De Deus, não. De Deus é maravilhoso ser dependente. É ruim ser dependente de remédio. Remédio custa caro. O efeito colateral dele é ruim. Não tem remédio que arruma uma coisa sem estragar a outra. Ou tem algum que eu não conheço? Mas todos que eu li a bula até hoje, tem algo escrito assim, efeito colateral. Sabe o que é isso? Vai arrumar uma coisa e vai estragar outra. Na dependência de Deus, não tem efeito colateral. Então nós temos que ser sóbrios e vigilantes, porque o nosso adversário anda ao nosso redor, procurando a quem possa tragar. O versículo final de 1 Pedro 5, de 6 a 10, diz, o Deus de toda graça irá te fortificar, irá te aperfeiçoar, irá te fundamentar em toda a verdade. Queridos, talvez você esteja hoje, no momento, fragilizado, mas esse versículo diz, o Deus de toda graça, Ele aperfeiçoa, Ele fortalece e Ele fundamenta na sua palavra. Amém, igreja? Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Eu quero que você se desligue agora da terra. Entre na presença do Senhor. Veja que a cura da ansiedade é colocar Jesus na frente de tudo. Pegue a lista das muitas coisas e coloque Jesus como a única essencial. O resto virá. A Bíblia diz, o reino de Deus em primeiro lugar, as demais coisas serão acrescentadas. Quem sabe você está vivendo um tormento infernal com muitas coisas, muitos pensamentos ruins, está presumindo tragédias, fracassos, ruínas, presumindo o pior. E você é uma pessoa que não quer. Você é uma pessoa boa, tem um coração guerreiro, tem vontade de vencer na vida.
Tudo isso é bom. Só coloque agora o essencial. Deus, seja primeiramente um adorador, primeiramente a devoção. Seja um cristão, seja um adorador. Os demais problemas, Deus sabe como resolvê-los. Eu não sei, você não sabe. Eu não sei de onde virá o socorro. Eu sei que o socorro virá do Senhor. Não sei se ele virá pela esquerda, pela direita, pela retaguarda, pela frente. O nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Descansa a tua alma. Deus, em nome de Jesus, nós estamos na tua presença, Pai. E tu conheces, ó Deus, a vida de cada um dos teus filhos que se achegam diante de ti neste momento. Ó Deus, nós acabamos de ouvir a tua palavra e ela não volta vazia. Ó Deus, é a tua palavra, Senhor. Foi pela tua palavra que os mundos vieram a existir. Foi pela tua palavra que tudo aconteceu. É pela tua palavra, ó Deus, que os milagres acontecem. É pela tua palavra que o inferno recua. É pela tua palavra que a vitória se materializa. É pela tua palavra que tudo se realiza na vida e no mundo, Senhor. E nós estamos aqui agora, Senhor, na tua presença, confiados na tua palavra, ó Deus. Eu quero pedir ao Espírito Santo, toma o lugar que é teu em cada coração. Ocupa, ó Deus, em primeiro lugar a vida de cada um dos teus filhos. Destrona tudo que tu has de destronar e toma o teu lugar no nosso coração, Pai, em nome de Jesus. Nós queremos, ó Deus, dizer a uma só voz, de pé na tua presença, com consciência tranquila, que o Senhor é essencial na nossa vida. Que nós não podemos viver sem o Senhor, que nós não conseguimos ver vitória sem o Senhor, que nós não conseguimos ver livramento sem o Senhor, que nós não conseguimos ver um destino bom sem o Senhor. Tu és, ó Deus, a causa primeira na nossa vida, Pai. Glória a Deus. Tu és o essencial, ó Deus. E as demais coisas, ó Pai, elas podem ser necessárias depois do essencial. Entroniza-te, Senhor, no coração de cada vida, seja a prioridade de cada um. Eu te peço, Senhor, entra no destino de cada um dos teus filhos que aqui estão nesta noite. Tira, ó Deus, toda ansiedade, que toda agitação da alma seja destronada, eliminada agora na autoridade que há no nome de Jesus. Traga, ó Deus, a tua quietude, a tua paz, a tua segurança, a certeza de que o Senhor está no controle, a certeza de que o Senhor cuidará de nós, a certeza, ó Deus, de que o Senhor está no controle da nossa vida, de que tu és o nosso Deus. E nós queremos lançar sobre o Senhor, sobre os teus pés, toda ansiedade, e saímos daqui, ó Deus, leves, tranquilos, curados, restaurados, porque o Senhor tem cuidado de nós. Deus, no teu tempo, na tua hora, do teu jeito, entra com providência na vida de cada um dos teus filhos, para que o teu nome seja glorificado, para que o teu povo testemunhe do teu poder, para que o seu nome, Senhor, seja lembrado nos milagres operados na vida do teu povo, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Diga comigo, amém. Essa mensagem foi gravada ao vivo quando ministrada na Igreja Manancial de Araçatuba. Este tema e outros mais estão à sua disposição a preço de custo, com o único objetivo de proclamar a palavra de Jesus nos últimos dias. Adquira, ouça, creia, pratique e presenteie alguém com esta mensagem, a palavra de Deus.